Olá a todos, seguindo em frente com o nosso estudo de Kitzur Haruch, a gente começa um novo capítulo, capítulo de número 82, tratando do assunto Isur Avara Veotzaa Mireshut Lereshut, a proibição de tirar objetos de uma propriedade para outra. Vimos no capítulo anterior a esse, o capítulo 81, que temos 4 tipos de propriedades no Shabat. Temos a propriedade privada, casa da pessoa, um lugar fechado e cercado. Temos propriedade pública, a rua, um lugar onde passa muita gente, um lugar público. Temos algo chamado Carmelit. Carmelit é uma propriedade pública na qual não passa muita gente. Um lugar mais afastado, mais longe da cidade, uma floresta, um campo ou algo do tipo, que também é definido como propriedade pública, porém, como a gente vai ver, a proibição de carregar lá é somente Drabanan. E Makom Ptor é um lugar que ele tem um tamanho muito pequeno, ele não é muito utilizável, e por isso a gente vai ver que não tem proibição transportar desse lugar para outros. Então vamos lá. Fala o Kitzur Haruch na primeira alahá. Birshut Arabim ובכרמלית אסור לטלטל שום דבר 400 בין לשאת אותו, בין לזרוק אותו, בין להושיט אותו. No רשות הרבים e no Carmelit, na propriedade pública ou no Carmelit, que também é um tipo de propriedade pública onde muita gente não passa, é proibido carregar qualquer coisa por 4 amot. 4 amot são em torno de 2 metros. Então, se a pessoa está andando na rua, lembrando, tudo que a gente está falando agora está se tratando em um lugar onde não tem eruv. O eruv, ele funciona, que ele transforma toda a propriedade pública em propriedade particular, como se fosse um lugar completamente fechado em volta. A gente está tratando de um lugar que não tem eruv. Então, se a pessoa estava andando num lugar, na rua, que não tem eruv, e ele viu alguma coisa no chão, ele não pode pegar isso e carregar por 4 amot. O letaltelo esse para mim, pachot, amot, gam ken asur. Não só é proibido carregar algo por 4 amot, eu também não posso pegar alguma coisa, dar 1,5 passo, parar, 1,5 passo e parar. Mesmo que eu não esteja carregando diretamente 4 amot, eu não estou levando alguma coisa, 4 amot são em torno de 2 metros, eu não estou transportando alguma coisa por 2 metros de uma vez só, eu vou fazendo de pouquinho em pouquinho, fazendo pausas, mesmo assim, isso daqui é proibido miderabanan. Isso muitas vezes acontece, se a pessoa está andando na rua, com uma criança, por exemplo, e a criança decide que não quer andar mais. Aqui é um problema, se a criança não quer andar mais, eu não posso carregá-la na rua. A gente vai ver talvez na continuação como fazer isso, como sim é permitido, mas de forma geral não adianta pegar o que eu estou segurando, dar um passo, parar, isso daqui também é proibido, porque mesmo que a cada passo, a cada parada, eu paro a contagem de 2 amot, e é como se eu tivesse andado somente uma amá, por exemplo, a contagem de 4 amot é pausada, mesmo assim, já que no fim eu acabei andando toda essa medida proibida, não se pode fazer isso no Shabbat. Alahá bet, segunda alahá, asur laset ou lizrok ou leoshit shum davar meshut achil leshut rabim ou lekarmelit. É proibido também jogar, levar, mandar de uma pessoa para outra, ou tirar do Reshut Achid para o Reshut Rabim ou para o Carmelit. Vechem Reshut Rabim ou Mikarmel Reshut Achid, Vechem Reshut Rabim, Lekarmelit ou Mikarmel Reshut Rabim. Todo tipo de propriedade, esses 3 tipos de propriedades principais que a gente tem, propriedade pública, privada e o Carmelit, é proibido tirar coisas, ou empurrar coisas, ou levar coisas de um para o outro. Tanto faz se é do Reshut Achid para o Reshut Rabim, tanto faz se é da propriedade pública para particular, da particular para o Carmelit para a pública, tanto faz. Qual tipo de propriedade é proibido tirar coisas de um para o outro. Então, se eu tenho na cidade, por exemplo, eu não posso tirar coisas da minha casa, do prédio, para a rua, ou trazer coisas da rua para o prédio. Aval, makom ptur, mutar leotzi ulechnis men leshut achid, leshut rabim, lekarmit, mem letocho, bilvad shelo yitaltel tachefetz 4 amot beshut rabim ou bekarmit. Somente makom ptur, que é um lugar que a gente viu, que é algo que ele tem menos que 4 por 4 tfachim, ele não é um lugar importante o suficiente para ser chamado de propriedade pública ou particular, ele tem menos do que 32 centímetros, ele tem uma altura entre 3 e 10 tfachim, quer dizer, não é algo muito comum, mas às vezes um lixo no meio da rua, por exemplo, esses lixinhos pequenos, se ele não for muito grande, que ele está no meio da rua, ele seria chamado uma comptur, então eu poderia tirar desse lixo para a rua ou da rua para o lixo.
não teria problema de fazer isso, certo? Eu posso tirar, então, de qualquer propriedade para uma comptura e de uma comptura para qualquer propriedade. O lefish yesh arbe chilukim mao reshut rabim mao karmit mao reshut yachid milvad el shekatam siman shelifnei ze lachen be'er sheina metukenet beiruvin mi sheino baki tzarich lizer shelo ldadel shum chefetz b'makom shehu monach b'makom achaluk mimeno ki b'makom she'heter barur lo. Agora, já que tem muitas definições, o que é Reshut Yachid, o que é Reshut Rabim, o que é chamado de Carmelit, e não é muito claro para todo mundo a diferença entre eles, não se deve carregar. Alguém que está numa cidade em que ele não tem certeza que o Eruv lá é bem feito, o Eruv lá funciona, ele não sabe exatamente aonde passa o Eruv, ele não deve carregar coisas de um Reshut para o outro. Enquanto a pessoa não tem certeza absoluta se é permitido carregar, ele não deve carregar, porque já que tem muitas halachot ligadas a isso, muitas definições específicas, quando o Eruv funciona, quando o Eruv não funciona, como tem que ser feito o Eruv, se é Reshut Rabim ou se é Carmelita, onde eu me encontro exatamente, já que tem muitas diferenças na Halachá com relação a isso, tem uma parte inteira do Shulchan Aruch que trata desse assunto, do Mishnah Brurah, então já que são muitas Halachot, alguém que não tem certeza absoluta que é permitido, ele deve evitar de carregar de um lugar para o outro.